Ok, meus irmãos e minhas irmãs, como eu falei no início, mas não estava gravando, e essa mensagem vai ser vista, esse vídeo vai ser visto por pessoas que estão em outros países de fala portuguesa, como já estamos conectados com algumas igrejas nos Açores, em Cabo Verde, em Portugal, conectados com os missionários e também no Brasil, e em todo esse país. Nós queremos dizer que a mensagem de hoje, que o Senhor colocou no meu coração, é para que a gente fique espiritualmente esperto, ou seja, para a gente entender as coisas que estão passando nesse mundo, no Brasil, em toda parte, aqui nos Estados Unidos, para que a gente fique preparado, porque o Senhor vai voltar e nós não podemos ser enganados ou não entender o que está por trás das cortinas do que está se passando nesse mundo. Então, eu quero ler o capítulo número 4 de Lucas, versículos 16 ao 20, capítulo 4 de Lucas, 16 ao 20, e aqui nós vamos ver, aqui Jesus Cristo veio, para que ele veio, e aí nós vamos colocar isso dentro do contexto do passado, o que acontecia na época dele, o que acontecia na época dos apóstolos e o que acontece hoje, porque ele está vivo, ele ressuscitou e o propósito dele, a missão de Jesus Cristo está sendo cumprida na sua igreja, é para ser cumprida na sua igreja em toda parte desse mundo. Então a palavra do Senhor diz, em Lucas 4, 16 ao 20, a palavra do Senhor diz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu aquele rolo, aquele livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para o quê? Evangelizar os pobres, enviou-me para quê? Curar os quebrantados de coração e mais o quê? Apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade quem? Os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Encerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se. E o que aconteceu? E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Essa é a palavra do Senhor. Foi o que aconteceu, já tinha sido profetizado 700 e tantos anos antes de Cristo, e naquele dia em que o Senhor foi à sinagoga, e ali ele foi chamado a ministrar, ali ele disse ao que veio, e naquele dia estava sendo cumprida aquela profecia que é efetiva e válida até o dia de hoje e até o final dos tempos. Então, colocando as coisas em contexto para nós entendermos o que está passando, o título da mensagem é uma pergunta como sempre: por que a igreja primitiva cresceu rápido? Por que a igreja primitiva cresceu rápido? Mas eu quero ir um pouco atrás, eu quero ir lá atrás ao que eu preguei no domingo passado, né, para rever o que estava acontecendo, né, e pegar o fio da meada, e qual era a razão por que a igreja primitiva cresceu tão rápido, e hoje, nos nossos dias, na Europa e em muitas partes, sob a grande influência da cultura secular ocidental, em muitos casos, em muitos lugares, em muitas congregações, a igreja está estagnada. Por que a igreja naquela época cresceu tão rápido e por que ela hoje está estagnada? Nós vamos ver o mundo em que nós vivemos hoje para encontrar as razões porque muitas, não todas, mas muitas igrejas não estão crescendo porque estão sob a influência da cultura secular ocidental. Então, para voltar um pouquinho naquele assunto do domingo passado,
sobre a atuação de Pedro e João, depois da fundação da igreja, vamos ver o seguinte, que algo estava ameaçando os poderosos, entre aspas, do império, que queriam manter as pessoas baixo a opressão do poder. Lá naquela época, o Império Romano, tudo que eles faziam era para oprimir as pessoas, né? Pensando que eles eram poderosos ao ponto de ameaçar a vida e o ministério dos apóstolos. E quando eu vejo isso aí, me parece que a gente está vendo hoje o filme do que aconteceu naquela época se repetir. Se a gente prestar atenção e ver o que aconteceu com os apóstolos, a ameaça que eles estavam debaixo dela, né? A gente vai ver que não é muito diferente, quem sabe até pior, a opressão no mundo, né? E esse filme se repete, a história se repetiu na Idade Média, a história se repete nesse momento, e nós vamos ver, fazer uma breve recapitulação, né? Pedro tinha realizado um grande milagre. Vocês se lembram, eu já preguei sobre isso, que quando ele e João estavam indo para o templo, que eles costumavam ir ao templo todos os dias para a oração, né? Ele encontrou na porta formosa da entrada do templo uma pessoa que era paralítico de nascença, e ali, em nome de Jesus, ele operou um milagre. Não foi ele fez em nome de Jesus. Então, ele estava pregando o evangelho de poder. Veja, os apóstolos receberam a missão que se passou para a igreja ao longo dos séculos, que era de pregar, e ainda é de pregar o evangelho de poder, e o Espírito Santo ia convencendo as pessoas, né? Multidões indecisas. Então, vê no mundo de hoje, quantas multidões estão indecisas, quando essas multidões são bombardeadas pela mídia e por todas as filosofias do mundo ocidental, né? O que interferiu e interfere na igreja, mas pelo poder do Espírito Santo eles iam alcançando almas e levando essas pessoas, essas multidões indecisas, a aceitarem a Jesus, aquele que veio num propósito específico. A gente acabou de ler no Evangelho de Lucas, aqui ele veio. Ele veio para libertar os oprimidos, ele veio para libertar aqueles que estavam em opressão, e que, como está escrito lá, e proclamar o ano aceitável do Senhor. O que quer dizer proclamar o ano aceitável do Senhor? É dizer que naquela época era o tempo da salvação, e hoje continua ainda sendo o tempo da salvação até que o Senhor volte. Então a indecisão e a ignorância das pessoas em relação ao Senhor, em relação a Jesus Cristo, ela é algo que passa pela opressão daqueles que estão, entre aspas, no poder. Não interessa, nem no Brasil, nem em qualquer parte do mundo, aqui na América, não interessa aqueles que estão exercendo o poder, não interessa a eles a libertar os pobres, a libertar os oprimidos. Isso não faz parte da agenda dos reis do dia de hoje. Na Europa, inclusive, é triste, tem muitas igrejas que viraram só local de turismo, local de visitação de turismo. Não existe mais worship. Existe isso aqui também, existe em Boston, existe em Nova York, existe nas grandes cidades americanas. Templos que estão vazios, não existe mais lá adoração, são lugares que viraram locais turísticos. Que tristeza, né? Mas naquela época as igrejas estavam cheias, e até a década de 50 as igrejas ainda estavam cheias, porque a opressão não estava sobre as pessoas do modo que está hoje. Então, obviamente, voltando ao que passou lá, os sacerdotes e os saduceus, sabe quem eram os saduceus? Era o partido político religioso da época. Naquela época, veja só, eu vou tomar um pouquinho mais de tempo para a gente sair daqui hoje com a mente bem esclarecida. Naquela época não havia separação entre Estado e Igreja.
Hoje em dia, eles criaram nas constituições um preceito da separação entre o Estado e a Igreja. Eu pergunto, será que melhorou alguma coisa entre aquela situação em que o Estado se confundia com a Igreja se confundia com o Estado? O que era o pior? O que acontecia naquela época ou o que acontece hoje com a dita separação entre o Estado e a Igreja? Então, naquela época, o que acontecia, os saduceus eram um partido político-religioso. Se misturava a política com a religião. E eu pergunto a vocês, hoje com as constituições prevendo a separação entre o Estado e a Igreja, será que hoje o Estado não interfere nas coisas da Igreja? Eu lhes pergunto. O que vocês têm visto por aí? Existe liberdade de culto em qualquer lugar? Não existe liberdade de culto. É suposto que o Estado não pode se meter nas coisas da Igreja. Mas o Estado se mete nas coisas da Igreja para quê? Para coibir a evangelização, né, nos parques e nos lugares públicos, e isso aí a gente já está bem sabendo do que se passa. Muito bem, então, aqueles sacerdotes e os saduceus daquele dito partido, eles estavam indignados porque os apóstolos ensinavam o que Jesus os mandou ensinar. Jesus mandou, na grande comissão, mandou que eles ensinassem às pessoas aquilo que Jesus tinha passado para eles, né? E ele dizia, Pedro e todos os demais apóstolos diziam que Cristo não estava morto porque ele havia ressuscitado e, portanto, o propósito era o mesmo, era livrar o povo de Deus da opressão. Então, daí, os líderes, né, o que eles faziam? Não só ameaçavam, mas prendiam os apóstolos. Quantos deles foram presos? Lá naquilo que a gente viu na semana passada, no livro de Atos, né, estendendo um pouco mais aquela leitura, a gente vai ver que João e Pedro e João, eles foram presos. Por que eles foram presos? Qual era a razão por que eles foram presos? Será que é difícil da gente imaginar por que eles foram presos? Estavam pregando, né? Eles estavam falando de Cristo. Eles estavam pregando o evangelho de poder, exatamente. Então, hoje em dia, será que a dita liberdade está de fato operando? Quantas vezes há pessoas, há missionários no mundo inteiro, mas não só lá, no mundo que ainda não foi evangelizado, até no mundo já evangelizado, há missionários que são impedidos de alguma maneira de fazer o que lhes foi mandado fazer e da igreja fazer aquilo que ela é suposta de fazer, que é de executar a missão deixada por Cristo. Então, aqueles líderes, eles impediam que Pedro, João e os demais apóstolos usassem a oportunidade de dar testemunho do Senhor, e foi sobre isso que eu preguei na semana passada. O testemunho a respeito do Senhor, ele é suposto de ser dado por nós, né? Então, tudo que os sacerdotes tentaram fazer era anular a ação dos apóstolos, né? Porque assim eles estavam impedindo o caminho da igreja. Mas acontece uma coisa bem marcante e que é importante para a gente guardar na nossa mente e sempre que possível enfatizar isso. Ainda que debaixo de pressão, ainda que debaixo de ameaça, Pedro e João não tinham medo de ser presos. O apóstolo Paulo não teve medo de ser preso. Lá naqueles porões cheios de ratos e de lama, eles não tinham medo de ser presos, porque até na prisão, até mesmo na prisão, eles pregavam o evangelho. Então o que acontece? Eles estavam debaixo de opressão? Sim. Eles estavam debaixo de ameaça? Sim. Mas eles venciam aquela opressão pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eles não saíam de peito aberto para chegar para as pessoas e dizer: olha, você tem que aceitar Jesus Cristo. Não era essa a maneira, porque Jesus Cristo, a autoridade de Jesus, a autoridade da Trindade Divina é pelo amor, não é pelas armas. Qual é a tônica deste mundo? É impor a autoridade através de quê? Através de quê?
Das armas, mas essa não é a lógica do reino de Deus. Não é pelas armas nem pela força, mas é pelo amor. Então, ainda que debaixo daquilo tudo, no primeiro dia, quando Pedro pregou lá no Pentecostes, 3.000 pessoas dos que estavam em Jerusalém aceitaram a Jesus Cristo e se converteram, né? E depois disso, quando houve aquele episódio de que eles foram presos e depois o governo não podia, as autoridades não podiam mantê-los na prisão, porque o poder de Deus estava sobre eles, né? E o poder de Deus, ele constrange aqueles que querem impor a opressão ao povo. Se a gente entender que hoje a Igreja de Cristo, se ela se movimentar e se ela se unir, em lugar de estar separada, se a Igreja de Cristo se unir em oração e em ação, não vai haver opressão de governantes nem no Brasil, nem aqui. Mas muita gente não sabe disso. Muita gente fala aquele nome bonito, democracia. Democracia é o governo do povo. Será que o povo, com a melhor democracia que possa existir, será que o povo tem poder de mudar a atitude dos poderosos? O povo não tem. Mas o Senhor tem, porque todas as coisas que acontecem estão sob o controle de Deus. Ele é o Deus da história e Ele não vai permitir que o seu povo continue a ser oprimido. Então 5.000, imagina, naquele segundo grande dia, depois que eles tinham curado aquele homem, etc, 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 mais 5.000 pessoas. Então vê como é que a igreja cresceu rápido, né? Então, reparem que outra atitude importante deles que a gente tem que aprender, eles não lamentaram a sua sorte por causa de tamanha oposição dos homens, mas iam a pregar o Evangelho e a resgatar almas sob o poder do Espírito Santo. Eles não tinham medo. Então, essa ousadia que eles tinham, me parece que é o que está faltando em muitas partes do mundo, em que a igreja está olhando as coisas, está orando, mas e a respeito das ações? Será que a libertação que Jesus Cristo veio trazer foi só mandar a gente orar? Não foi mandar a gente orar, mas a gente fazer as coisas que são para tirar os pobres e os oprimidos daquela situação, daquela opressão. A igreja do Senhor, ela é suposta de orar, sem oração não acontece nada, mas é suposta de alcançar as pessoas que estão sofrendo dentro da comunidade, seja por abuso de drogas, seja porque não conseguem trabalho, seja qual for a razão. Esse é um papel da igreja, orar e tomar ações concretas e não ficar somente orando. Então, esse vídeo está sendo gravado, inclusive eu vou mandar para muitas igrejas no Brasil, para que a gente acorde. A igreja de Cristo tem que acordar, não pode ficar só nessa, irmãos, estamos orando por você. Sim, estamos orando, mas precisamos de tomar atitudes. E então, o mundo em redor de nós hoje, ele padece de quê? De cegueira espiritual, o que é a obra do mesmo ator, né, que opera entre os governantes para manter as pessoas debaixo de cativeiro. Para manter as pessoas, é o mesmo ator, é Satanás que quer, ele é o príncipe desse mundo, ele usa, muitos, eu não estou generalizando, mas usa muitos dos governantes e dos políticos para manter as pessoas debaixo de cativeiro. Por que o governo lá no Brasil não quer desenvolver a educação, não quer educar as pessoas? Por que alguns governos, ao redor do mundo não querem educar as pessoas? Porque educando as pessoas, os olhos das pessoas vão se abrir, é ou não é? Então, isso é muito bonito falar, mas o que a gente vai fazer e o que está sendo proposto nessa reunião da congregação agora na quinta-feira é que a gente tome ações concretas, que a gente faça alguma coisa para educar as crianças, para a gente educar os pais. Uma das coisas que eu coloquei lá no website, nosso propósito é ter classes para educar os pais que estão perdidos e não sabem como educar as suas crianças, porque o que as crianças ouvem na escola é algo totalmente à parte da fé cristã, com raras exceções, né? Ainda existem algumas escolas aí na parte mais conservadora do país que eles ainda oram, lá em Nebraska existia isso, né? Ainda que exista lá o preceito de que não se pode orar
nem falar de Deus nas escolas, na parte mais conservadora do país, mas é exceção, fazem isso como exceção. Vê se numa cidade grande, né, o que os meus netos estão aprendendo lá na Califórnia e em Nova York, vê se eles estão ensinando alguma coisa a respeito de Deus. Então, essa é a realidade. O que existe não é uma batalha contra as pessoas, entendamos isso. A pessoa que está revoltada ou a pessoa que está em sofrimento, está escrito que a batalha não é contra carne nem sangue, mas é contra o quê? As potestades espirituais do mal. Essa é a batalha que se trava a cada dia entre o reino da luz, que é representado pela Igreja de Cristo, e o reino das trevas. Então nós não podemos ser ingênuos de que nós estamos aqui, todo o tempo que a gente possa usar é precioso para, como igreja, a gente enfrentar essa batalha conscientemente. Então quando uma pessoa disser uma bobagem qualquer, ou uma pessoa que não conhece do Senhor, abrir a boca para dizer alguma coisa que não tem sentido nenhum, a gente tem que tratar aquela pessoa com amor e explicar. O nosso papel é explicar pelo poder do Espírito Santo e reagir, resistir. Então, o que Pedro e João nos ensinaram e o que eles fizeram na prática? Número 1, devemos resistir, pois a batalha não é contra a carne nem sangue, mas contra as potestades do mal. Já se viu isso. Número 2, Pedro e João nos mostram o motivo pelo qual nós somos cristãos. Veja que coisa linda. As atitudes dos apóstolos, muitos deles foram sacrificados. As atitudes deles nos mostram o quê? O motivo pelo qual nós somos cristãos. Nós somos cristãos para usufruir das benesses da salvação e terminar aquilo e encerrar aquilo na nossa própria vida, ou nós somos cristãos para confrontar as situações erradas e pregar o Evangelho? Nós somos cristãos para confrontar a situação e amar as pessoas sem acepção de pessoa, como a gente viu também na semana passada, porque às vezes tem algumas igrejas que não querem aceitar o sujeito que vem sujo, o mendigo, o cara que não tem, ou pessoa de outra crença religiosa. Nós temos que aproveitar todas as possibilidades. Pedro e João não faziam, não chegavam lá e diziam assim: olha, vocês não são daqui, vocês não são nem judeus, nem cristãos, vocês vêm de outra religião, então sai fora. Não, eles pregavam para todo mundo. Então, o testemunho, essa é outra lição deles, o testemunho sobre a verdade é requerido de nós. Eu falei na semana passada, não é requerido dos passarinhos, né? Os passarinhos às vezes até nos ensinam lições lindas, mas o testemunho sobre a verdade e não sobre a mentira, não sobre a enganação, é a cargo de nós. Nós somos requeridos de prestar um testemunho sobre a verdade no meio dessa sociedade oprimida. Então, dar testemunho da verdade requer ação e oração, como eu falei, o poder do Espírito Santo e nós não termos medo, porque o Senhor é fiel e toda vez que a gente resiste o mal, o Senhor nos honra e Ele nos livra das coisas que são do maligno. Então a missão de Jesus Cristo na terra, que eu acabei de ler no Evangelho de Lucas, nós acabamos de ver no Evangelho de Lucas, foi passada à igreja. Então agora eu pergunto o seguinte: o que a igreja de Cristo está fazendo hoje em termos práticos? Em termos práticos, para usar o poder de Deus a libertar os oprimidos. Vamos pensar nisso durante a semana. Vamos pensar nisso. O que a gente está fazendo, o que a igreja de Deus está fazendo em termos práticos para libertar os oprimidos. Se você, veja só, se você for falar com uma pessoa que não conhece nada das Escrituras, uma pessoa que é ignorante da palavra de Deus, e você for convidar essa pessoa para vir à igreja, certamente vai haver resistência, não vai? Qual vai ser a nossa atitude? Agarrar a pessoa pelo pescoço e trazer para a igreja? Não é assim que a coisa faz. A gente tem estratégia. A estratégia deles, eles iam orar no templo todos os dias. Alguém há de dizer: mas nós não temos hoje condição de orar no templo todos os dias. Não oremos no templo, mas nos ajustemos para a cada dia, mesmo de casa, a gente ter uma corrente de oração para nos dar força e o Senhor colocar na nossa frente as pessoas que Ele quer libertar.
Então, isso aí é algo de natureza prática. Nós podemos fazer e devemos fazer isso. Estabelecer aqui, eu gostaria que alguém da congregação tomasse a iniciativa de fazer uma lista. Eu acho que eu já falei isso há bastante tempo atrás. A gente ter aquelas pessoas que vão se oferecer a ler, a orar a cada dia. Eu vou orar durante a segunda-feira de manhã, outro vou orar segunda-feira de noite, outro vou orar terça-feira, para que a gente tenha uma corrente constante de oração, e quando a gente vá ao campo, então a gente... Por isso é que eu pedi também que me seja fornecido o contato dos nossos missionários, dos missionários que estão lá no campo, para a gente trabalhar ali junto com eles, em comum acordo com eles. E aí nós vamos ter sucesso, porque naquela iniciativa deles de evangelizar os pobres, de curar os quebrantados de coração, de apregoar liberdade aos cativos, de dar vista aos cegos, eu acho que é uma atividade, é uma iniciativa difícil, mas não é impossível. Não é impossível, porque se nós nos organizarmos para isso, certamente o Senhor vai nos dar. Então, nos dá a vitória. Então, lá no Evangelho de João, né, Jesus disse assim: em verdade eu vos digo que aquele que crer em mim fará o quê? Aquele que crer em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Mas ele nunca disse que ia nos abandonar. Nunca disse. Então, aquele que crer em mim, então a chave é a gente, número 1, crer nele. Fará não só aqueles milagres que ele fez, mas também muito mais. Então veja, o foco da gente buscar a manifestação de Deus na vida das pessoas não é a gente, vamos dizer assim, usar os milagres como o principal propósito da gente alcançar as pessoas. Mas os milagres, eles acontecem de cura e de libertação quando a gente está ministrando para as pessoas. Se o meu vizinho ali está numa pior e eu não faço nada, só fico orando, né? Então é preciso que a gente faça coisas para a gente libertar os oprimidos. E eu pergunto, vocês acham que os governos, salvo raras exceções, estão preocupados em libertar os oprimidos? Eu estou repetindo na mesma tecla para entrar no nosso sangue. Os governos, nem aqui, nem no Brasil, nem na China, nem em lugar nenhum, estão preocupados em libertar os oprimidos. Isso é o papel da igreja de Cristo. Então, Pedro viu aquela oportunidade de evangelizar, pregando Jesus Cristo ressuscitado, né? Como hoje ele está vivo, lá sentado no trono, e assim nós vamos fazer, porque ele foi muito claro. O Senhor disse assim: em nenhum outro, Pedro disse, em nome de Jesus, em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado à humanidade pelo qual podemos ser salvos. Pedro disse, eu falei isso semana passada e repito, ele disse para aquela multidão: salvem-se desta geração corrompida. Pedro é interessante e Paulo também, eles vão direto ao ponto. Salvem-se desta geração corrompida. É isso que é a nossa mensagem. Então, a omissão da igreja em confrontar os poderosos, entre aspas, né, é algo muito grave. Então, porque a igreja fez aquilo que eles fizeram, a igreja cresceu. Agora, teve outro movimento no meio do caminho, que todos nós conhecemos, um movimento que surgiu na Europa chamado movimento humanista. Qual foi a pecha, qual foi o grande ensino absolutamente equivocado em relação ao humanismo? Sabe o que foi absolutamente equivocado? O humanismo pregou que Deus não era mais o centro de tudo, que o centro de tudo passou a ser quem? Passou a ser o homem. E será que o que vigora hoje nesse mundo, de que o homem só pensa em si, o homem só faz para si, o homem não está nem aí preocupado com o outro que está, será que isso é alguma coisa que veio do nada? Veio daquele movimento que veio da Europa para cá, foi para o Brasil, foi para todo lugar. Então o homem enaltece a si mesmo. O homem enaltece a si mesmo em lugar de conservar Deus no centro da sua vida.
Isso é outra coisa que prejudicou tremendamente a humanidade. Mas qual é a solução para a igreja então crescer? Porque o crescimento não é o principal propósito da igreja. O crescimento é o resultado da ação da igreja, meus irmãos. O resultado daquilo que a gente fizer é o que vai gerar o crescimento. Se a gente quiser continuar fazendo o que a gente faz, o que a igreja fez no mundo pelos últimos 100 anos, será que vai repetir a mesma coisa? Será que vai levar a algum lugar? Não. A mensagem do Evangelho é a mesma, mas a maneira da gente alcançar as pessoas é diferente. Então muita gente foge da igreja, né, por várias causas, ou porque a gente prega uma coisa e pratica outra, ou porque a gente quer conservar fazendo a mesma coisa a vida inteira. Se a gente estudar a história da igreja, a gente vai ver que a mensagem verdadeira que a igreja tem que levar é uma só, mas a maneira de se alcançar as pessoas. Jesus Cristo falou para a sociedade agrícola, ele falava das ovelhas, ele falava numa linguagem que as pessoas daquela época entendiam. Se hoje a gente, aqui na cidade, nas cidades grandes, etc., gente fora do interior, for usar, a gente vai usar as mesmas parábolas de Jesus, mas se a gente só falar de um contexto do qual o pessoal não está familiarizado, né, como o estilo de vida do interior, o estilo de vida que as pessoas levam, conservação dos valores de família, tudo isso, se a gente for usar uma linguagem que as pessoas não entendam, então a gente não vai chegar a lugar nenhum. Por isso é que nós temos a próxima etapa, mais adiante, agora vai haver em julho a classe de novos membros, mas mais adiante a gente vai começar uma classe de discipulado. O papel da igreja é discipular, fazer, multiplicar discípulos de Jesus Cristo. Esse é o comando. Então, vamos nos focar nisso, né, para podermos dar o testemunho do amor de Deus nesse mundo. Amém? Então, vamos orar e agradecer ao Senhor e pedir a Ele que nos fortaleça. Idade não é problema, né? Então, o Senhor nos chamou e o Senhor não disse assim, ó, você está incumbido de fazer isso até os 60 anos. Daí para diante você está liberado de fazer. É triste, tem muita gente hoje que pelas decepções do mundo, as pessoas quando chegam numa certa idade já não querem saber mais de ir à igreja. Por quê? Porque faltou a motivação. Perderam a motivação. Não é só em casa, ou orando só em casa, ou ouvindo os programas por televisão. Quantas pessoas quando eu estava ministrando em igrejas americanas, quantas pessoas a gente vê, não vou ir mais à igreja porque eu vejo os cultos pela televisão. Quantas porcarias tem aí na mídia que enganam as pessoas, não é isso? Então, caminhar juntos pelo poder do Espírito Santo. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra, te agradecemos pelo testemunho dos apóstolos, te agradecemos por cada uma das pessoas dessa igreja que estão diretamente ou indiretamente envolvidas no ministério e estão se dispondo a continuar a vir aqui para o estudo bíblico às quartas-feiras. Senhor, nós te pedimos que o Senhor levante o teu povo, que levante esta igreja, usando ainda as pessoas que são de idades, assim como as crianças e assim como os jovens. Senhor, abençoa o teu povo, reveste-nos do poder do teu Santo Espírito, para que a gente possa dar testemunho do teu amor no meio dessas trevas. Nós te glorificamos e te adoramos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e o povo de Deus pode dizer amém. Amém. Vamos então agora exercer o privilégio da entrega dos nossos dízimos e das nossas ofertas para o ministério da igreja.